Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Programa Mercado Futuro, aquele que acaba quando termina. Em primeiro lugar, eu queria começar esse programa agradecendo a todos vocês, individualmente. Se eu pudesse, eu dava um abraço em cada um. Do que é que eu estou falando? Em 2019, o programa Mercado Futuro foi para as redes sociais. Né? Então você entra lá, www.programamercadofuturo.com.br. Na direita do seu vídeo, na tela, você tem os links para o YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim. E lá você tem uma série de informações a respeito do programa. Vocês podem rever todos os programas e tem outras informações. Recentemente, por exemplo, eu estive viajando aí pelo interior de São Paulo. Se você acompanha lá, você sabe por onde eu andei. Mas enfim, eu quero agradecer a vocês porque eu recebi recentemente um relatório do pessoal que cuida dessa parte das redes sociais para mim. E os números de visualizações, de seguidores e tal, para mim foram surpreendentes. Em alguns dessas redes são milhares de pessoas que estão acompanhando. Então, quero agradecer a cada um de vocês e vamos ver se agora, em 2020, a gente consegue aumentar ainda mais o número de pessoas atingidas pelas informações. Bom, então, um abraço a cada um de vocês, muito obrigado, continuem seguindo aí. Bem, relação ao mercado, qual é a situação que nós estamos passando agora? Aqui no Brasil já começou a colheita dos principais grãos, né, do carro-chefe da agricultura brasileira, que é a soja e em alguns lugares o milho. E parece que o Brasil vai ter uma safra cheia, uma safra boa. O clima se comportou adequadamente, agora está chovendo bastante. Parece que no Brasil inteiro. Mas deve ter uma safra aí muito interessante, muito grande. Em soja, as estimativas indicam números que tornariam o Brasil o maior produtor mundial de soja também. Bem, e no mercado internacional? Aí a coisa está enrolada, viu, gente? Eu tenho uma série de notícias aí para vocês hoje. A semana começou tumultuadíssima, com muitos problemas. E eu vou tratar desses problemas aqui com vocês. Em primeiro lugar, se há pessoal que faz horóscopo e que acredita em astrologia e tal, chama os 30 dias antes do aniversário das pessoas, né, de inferno astral e os 30 dias, o mês seguinte, de paraíso astral. Olha, eu não sei quando é o aniversário da República Popular da China, mas inferno astral é o que os chineses estão vivendo. E hoje o programa vai ser, grande parte do programa vai ser dedicado aos problemas que estão ocorrendo na China. Pra vocês terem uma ideia, tem essa nova gripe aí, a coronavírus, que provocou uma queda estupenda nas bolsas chinesas, nas principais bolsas chinesas. Até se comenta aqui no mercado uma possibilidade de se as bolsas chinesas pararem de operar hoje, porque senão é uma catástrofe geral. E a bolsa acho que de Xangai, ou enfim, uma dessas bolsas chinesas chegou a cair quase 8%, 7,95%. Aí você vai dizer assim, bom, mas e o que nós temos com isso? A China está tão longe, né? Está longe. Só que, independente do comércio Brasil-China, imaginem o seguinte, se a segunda principal economia do mundo, que estava correndo para se transformar na primeira economia do mundo, a primeira potência econômica do planeta, se a segunda economia do mundo tem um problema muito grave, sobra para todo mundo, inclusive para o Brasil. E por que para o Brasil? O Brasil exporta... Os chineses são os maiores compradores de soja brasileiro,
brasileiros têm sido os maiores compradores de carne e proteína animal, não apenas carne bovina, suína, de aves, e entre outros produtos, minério, enfim. A China compra quase tudo que o Brasil produz. Então, um problema nesse país significa problema para todo mundo, para nós inclusive. Houve uma pequena calmaria no mercado com a assinatura da fase 1, como eles chamaram, de um acordo entre Estados Unidos e China, né, que estavam em guerra comercial. Isso deu uma ligeira acalmada no mercado, até porque analistas e embaixadores, as pessoas com quem eu converso a respeito dessas questões internacionais, acham que esse acordo, essa fase 1 do acordo Estados Unidos-China, que a China muito provavelmente não vai cumprir. E se nós formos olhar com atenção, na assinatura do acordo, no dia da assinatura do acordo, em frente ao presidente norte-americano Donald Trump, o representante chinês disse com todas as letras, não disfarçou absolutamente nada. Fecharam o acordo, mas ele disse que os chineses continuariam comprando onde tivesse a melhor oferta de negócio, ou seja, vai comprar de quem vender pelo melhor preço, que eles consideram o melhor preço. Então, é muito provável que esse acordo fique, assim, digamos, na meia boca, né? O fato é que as bolsas chinesas tiveram um solavanco muito grande. Isso seguramente vai interferir em todo mundo, né? Vai provocar alguma reação em todas as bolsas. O mercado de Chicago, que é importante, as bolsas de futuro lá de soja, milho, Londres com os metais, enfim, café e açúcar em Nova York, esses mercados todos já apresentam queda que tem a ver como resultado dessa nova gripe que já matou centenas de pessoas na China, já foi encontrada em outros países, enfim. Agora, no próximo bloco, eu vou falar um pouco mais sobre a China. Vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já, até já. Ok, estamos de volta. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu repito, vá lá, www.programamercadofuturo.com.br e veja os links que você tem lá para acompanhar o programa e as minhas viagens, as reportagens, as minhas conversas aí pelo interior de São Paulo e pelo interior do Brasil quando isso acontece. Bom, antes do intervalo, eu falava para vocês da repercussão do que está acontecendo na China. E temos aqui algumas informações. Por exemplo, o jornal Valor Econômico fez uma análise das principais commodities agrícolas e o efeito que o coronavírus está produzindo nos preços das principais commodities. Segundo o Valor, por exemplo, a soja acumulou queda de 7,2% somente em janeiro. Isso é resultado dessa epidemia que se apresenta aí. E tem derrubado todos os mercados. No caso do milho, segundo o mesmo jornal Valor, as cotações caíram 2,9% desde o início do mês. No trigo, a perda foi de 1,65%. E esse cenário deverá persistir, né, até que se tenha uma clareza maior do tamanho desse coronavírus e o que ele vai causar por aí. O fato é que mesmo em Nova York, o preço do café arábica também caiu. Caiu 11,19%, segundo o jornal Valor Econômico, em janeiro ante o mês anterior. Ou seja, já são esses são resultados desse grave problema que está acontecendo na China. Mas tem um amigo meu,
que quando a gente tinha alguns problemas, como esse que os chineses estão tendo, ele dizia a seguinte frase, irônico, mas tinha uma certa razão. A palavra caos já é no plural, quer dizer, nunca vem sozinho, vem sempre um monte de coisa. Vejam aqui a outra notícia que eu vou passar para vocês e que tem a ver com a província de Hubei, que é lá onde foi encontrado esse coronavírus. Com o bloqueio que fizeram na província para tentar conter esse coronavírus numa região, que já não conseguiram, ali naquela região existem 300 milhões de aves, galinhas, né? E, segundo notícia divulgada pela agência Bloomberg, a interrupção do transporte dentro e fora de Hubei praticamente paralisou o embarque de rações para aquela região. E isso, segundo a associação lá dos produtores, dos criadores locais, está colocando em risco esses 300 milhões de aves. Ou seja, é mais um problema de um tamanho enorme para os chineses. Segundo essa entidade lá da China, eles consomem quase 2.000 toneladas de milho e 1.200 toneladas de farelo por dia para fazer ração. E se não tem entrada de caminhão para levar a ração, essas aves estão com o destino certo, quer dizer, elas vão acabar morrendo. O que é mais um problema, porque vocês sabem que a China está liberando frigoríficos em todo o mundo para comprar, devido àquela outra peste, a peste suína africana, que dizimou praticamente o rebanho daquele país. Os números são incertos, mas há quem acredite que 40%, outros falam em 50%, e até mais do que isso, que o rebanho de suínos chinês foi dizimado. É o maior rebanho de suínos do mundo. Então não há país que tenha proteína animal suficiente para os bilhões de chineses que querem comer. Isso provocou, eu estava falando dos problemas que vêm, né, com essa queda lá na Bolsa. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a arroba do boi chegou a R$200, entre outros motivos, porque os chineses começaram a consumir mais. O Brasil passou a exportar, um negócio bom. Então, os problemas estão aí. Bem, para concluir essa história, a província de Hubei é a sexta maior produtora de aves do país, lá na China, e é responsável por 5% da produção anual de ovos da China. Olha, eu confesso para vocês que eu gosto de dar notícia e, de preferência, boas notícias, mas fevereiro de 2020 está começando com tudo, um chacoalhão atrás do outro. Para terminar com essa história da China, depois vou falar um pouquinho mais do mercado brasileiro e tal. No último domingo, dia 2 de fevereiro, o governo chinês declarou que na província de Hunan, perto de onde está esse novo vírus, teve um novo surto de gripe aviária. Aquela gripe chamada H5N1. E nessa propriedade já milhares de aves já morreram. Bom, vamos ficar por aqui, senão nós vamos começar a chorar com tanta notícia, porque, no fundo, isso é lamentável que isso ocorra e podem se preparar, porque as repercussões, a influência desses acontecimentos todos, eles vão interferir na economia mundial. O Brasil, economicamente, está começando a acertar as coisas e pode sofrer um baque, né? Um tranco, digamos assim,
se a economia mundial tiver um colapso, o que eu espero que não ocorra. Bom, gente, vamos ao segundo intervalo do programa. Eu volto daqui a pouquinho. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Vamos para o último bloco desse programa com notícias pesadas, notícias não muito agradáveis, né? Bem desagradáveis. Bem, eu estava aqui com muitos relatórios aí para acompanhar o desdobramento dessa crise na China e vejam vocês aqui algumas companhias aéreas americanas, companhias aéreas europeias estão cancelando voos indo e vindo da China. Isso já está acontecendo. O ano lunar chinês foi prorrogado para que as aulas lá naquele país terminem as férias agora, vai começar as aulas em fevereiro. Na Bolsa de Ações, na última sexta-feira, elas caíram entre 1% e 2%, que não é pouco. E também a ameaça de não haver crescimento nas economias mundiais provocou um pouco a desvalorização do real brasileiro. Sofreu uma forte desvalorização. Bom, o café, que tinha subido quase 50% no final do ano passado, derreteu 21% nos últimos 30 dias. E esse desempenho é similar ao do suíno magro, ao do óleo do aquecimento. Na realidade, apenas o cacau, o açúcar demerara e o ouro subiram em janeiro de 2020. Então o café não vai escapar dessa crise que parece que vai ser uma crise mundial. Vamos esperar que as coisas se resolvam para que não sobre muita encrenca para nós. O mercado de açúcar também, eu estava olhando, teve primeiro mês do ano, um mês de bastante agitação, seja a encrenca dos Estados Unidos com o Irã, seja os problemas que estão ocorrendo na China. O fato é que o mercado de açúcar também teve um primeiro mês bastante complicado. O mercado tem as suas histórias, os participantes do mercado e tal. Eu conheci um analista do mercado de café que ele tinha uma explicação muito simples, né? E agora eu li aqui um trader de açúcar que diz a mesma coisa com outras palavras, né? Eu ligava para esse corretor de café, sei lá, o café subiu 5%. Eu ligava para ele, e aí, o que aconteceu? Não, porque está escasso o café. Não, Resch, o café subiu porque tinha caído muito. Aí, 15 dias depois, o café tomava um tombo de 20%. Eu ligava lá para o fulano, seu fulano, o que aconteceu? Resch, caiu porque o mercado tinha subido muito. Quer dizer, essa é uma boa explicação, né? Subiu porque tinha caído muito, caiu porque tinha subido muito. Bom, vamos a alguns números aqui, aproveitar os minutos finais do programa. A soja começou esta semana e atingiu uma nova mínima na madrugada. Realmente hoje não tem notícia boa para vocês. O vencimento março na Bolsa de Chicago, na madrugada, caiu a mínima foi de $8,68, $8,68, a mínima atingida de madrugada. Maio, a mínima foi de 8,83, julho 8,95, agosto passou de 9,92, setembro 9,4, novembro 9,9, janeiro de 2021 9,16 e março 9,14. Como vocês veem, no mercado internacional, já os resultados da crise que se apresenta aí foram sentidos. Para vocês terem uma ideia, na Bolsa de Nova York o açúcar também teve queda,
março 14 dólares 26 a libra peso, né? Maio 14,18, julho 14,26, outubro 14,56. No mercado interno, as cotações elas continuam relativamente estáveis. Só alguns números para vocês. Em Paranaguá, no Porto, a saca é negociada a R$ 86, no Rio Grande 87, no Mato Grosso vai de 70 até 71 reais, Mato Grosso do Sul 74,50, aqui em São Paulo 81, na Bahia 76 reais. Esse é o valor da soja no mercado disponível. A exportação continua com prêmio. Prêmio é positivo, evidentemente. Se fosse negativo, não é prêmio, é deságio, né? Março, os compradores estão oferecendo 48 pontos de Chicago, mais 48 pontos. Abril e março, 36. E junho e julho, 45. Então, para a exportação da soja brasileira, ainda existe prêmio. E eu ia passar para o milho, mas acontece que meu tempo está indo muito rápido, mais rápido do que eu estou falando. Então, eu vou falar rapidamente do boi e deixo os outros produtos para depois. Café também ficará para um outro dia. O fato é que o boi atingiu aqueles valores e agora está recuando. Aqui em São Paulo, a arroba do boi gordo está sendo cotada aí 180, quase 190 reais. Ela deu uma ligeira queda, mas o problema é que a oferta de animais ainda está inferior à demanda. Então, por isso os preços devem se manter aí nesse patamar de 180, 190 aqui no valor da arroba em São Paulo. Bem, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã tem mais programa Mercado Futuro. Vai lá, www.programamercadofuturo.com.br e me acompanhe, como milhares de outras pessoas estão fazendo. Obrigado pela atenção e acompanhe aqui também, né? Principalmente aqui no canal do Boi. É aqui e lá e aqui. Até amanhã. Amanhã tem outro programa. Tchau, tchau. Obrigado.